caso, a forma, ela é vista como a base, né? A base para constituir um calçado, porque tudo começa por ela, né? Pela forma, né? É nela que é montado os calçados. A princípio, no caso, é nela que é modelar, né? Feito um modelo, né? Depois é montado os calçados. É ela que dá o formato ao calçado, né? Então, ela é muito importante, a forma. E, no caso, a forma, ela representa, né? O pé humano. Então, ela tem ali, tem algumas medidas, né? Das dimensões do pé humano, né? De comprimento, altura do peito do pé, região ali da articulação, metatarsiana ali, calcanhar, toda ela tem medidas do pé humano. E nem todos os pés são iguais, né? Tem um mais magrinho, outros mais cheinhos. Então, para isso, né, eu sei que se teve, no caso, um estudo, né, antropométrico, né, estudo, onde se estudou ali as medidas, as diferentes medidas dos pés, né, digamos, de determinado número, né, e a diferença que tem ali, em largura, altura. Então, se fez uma média aí para constituir aí medidas, né, fazer as formas. Então, antigamente, né, o modelista tinha também essa tarefa. Ele, além de ser modelista de calçados, ele tinha que ser também o modelista de formas, porque era ele que entendia dessa parte. E depois, no caso, né, havendo a necessidade, né, de expandir tudo isso, de ter setores separados, aí existiu, né, se criou essa função aí desse profissional que é o modelista de forma, uma pessoa especializada a fazer a forma, né, tem um grande conhecimento nessa parte. Então, assim, a gente que é modelista, a gente precisa ter, assim, um conhecimento básico, assim, uma forma, né, porque para quando for desenvolver algum tipo de calçado, ir lá na fábrica de formas, né, com o modelista de formas e pedir essa forma. Não é só chegar e falar, eu quero uma forma para isso, para quê, né? A pessoa já vai ter uma noção do que ela quer fazer, né? Vai saber, no caso, o produto que deseja fazer, né? E, e com isso aí vai conversar lá com esse modelista, explicar o tipo de produto e o modelista de formas com certeza vai apresentar, né, algumas opções. E as formas, elas, mesmo dentro de um estilo de calçado, ela varia muito, né? Uma coisa, assim, que varia, é muito variante nas formas, é a parte do bico da forma. Vou pegar aqui, eu tenho duas formas aqui. No caso, eu tenho esta forma aqui, com esse bico, e eu tenho essa outra aqui, que é bem diferente. Essas duas formas, elas são do mesmo número. Então, na verdade, uma é 38, outra é 39. Mas mesmo que elas fossem do mesmo número, com certeza esta aqui ia ser maior, porque ela é uma forma alongada. Tem muita diferença. Eu ter pegado o mesmo número, mas tudo bem. Mas só para explicar, por exemplo, essa forma é uma forma alongada. Os dedos, com certeza, eles vêm até mais ou menos essa região aqui. Daqui para frente, um suplemento, que aí eu vou explicar depois como que é isso. É importante. Vou explicar os materiais que é feita a forma, vou explicar a diferença, né, dos bicos de forma, por que tem isso, e outras coisas mais. Eu tenho um slide aqui, eu preparei um slide para explicar melhor, que com imagens fica mais fácil de explicar, né? Deixa eu passar aqui os slides, já que foi o motivo ontem que eu não consegui fazer a live, por causa desses slides, né? Tive problema. Hoje vai dar tudo certinho. Vou passar aqui, deixa eu trocar a imagem. E a gente tem aqui a forma de madeira, e nós temos a forma de plástico, aqui uma forma de alumínio, e aqui de plástico também, porém em outras cores. Bom, por que eu quis colocar essa imagem? Para explicar, antigamente as formas eram feitas todas de madeira, né? E depois de um tempo, né, não sei ao certo em que ano que iniciou-se isso, começaram a fazer as de plástico.
E depois, aos poucos, foi parando de fazer de madeira. Eu não sei se alguém faz ainda, né? Mas acredito que não. E essas de alumínio, elas são assim, esse tipo aqui é para injeção direta, né? E depois é feito também outras partes da forma que é para utilizar em algumas máquinas. E essas formas assim de cores é porque algumas empresas, fábricas de formas, elas identificam lá o produto delas com uma determinada cor, né? Elas escolhem lá uma cor. Bom, então seria isso, né? Para mostrar essa parte aqui dessas formas, né? Para a pessoa entender. Aí depois eu vou explicar qual máquina que utiliza esse tipo de forma aqui, que é essa de alumínio. Aí agora, na sequência, eu tenho um vídeo aqui, onde é uma fábrica de forma, onde eu filmei lá mostrando os processos lá de como que se faz essa forma. Aí eu vou passar o vídeo e depois vou repassar ele explicando ali algumas partes, para quem não conhece, né? E aí, tá passando beleza aí agora, pessoal? Quem pudesse pronunciar aí, só dizer se tá ok. Beleza. Bom, pessoal, eu vou passar aqui de novo rapidinho e vou explicar para vocês, tá? Aqui, por exemplo, aqui é um digitalizador, né, que está escaneando aqui essa forma, né? Esta forma foi aquela que mais à frente o modelista estava fazendo ela, né? Estava trabalhando nela. Então, aqui no caso, o rapaz já tinha ali escaneado ela, né? Está no computador e aqui ele faz alguns ajustes, né? E a fábrica, né? Isso aqui, no caso, é o material, né? Que é feito a forma aqui, é um material plástico, né? Onde é colocado aqui na máquina ali, onde ele desce ali e derrete, né? Ele esquenta lá e derrete, e entra na injetora e é injetado aqui, ó. Sai injetado assim, desse tamanho, grande, né? Para depois poder tornear ele. Tornear esse material aqui é de uma forma, ele está escuro, preto, porque é de uma forma para fazer sapato, tênis vulcanizado. Esse aqui já não é, né? Esse aqui já é para calçado normal. Aquele preto é um sapato vulcanizado dentro de um forno, né? E esse forno é quente, né? Em alta temperatura, então aquela forma aguenta. E, ó, no caso, agora ela vai entrar para o torno, que está aqui, ó. Esse torno aqui, no caso, ele está trabalhando de acordo com aquele arquivo lá que foi feito lá no computador lá, né? Ela sai assim, depois tem que dar o acabamento nela, né? Saiu do torno, né? Que assim o rapaz está colocando esses pinos mola aqui, que é para fazer
A articulação, essa é uma forma articulada, né? Tem formas que não é articulada, essa já é articulada, depois eu vou explicar. Aqui está colocando esse pino aqui, o tubo, que é para depois encaixar lá nas máquinas, lá, quando vai montar, ensacar, seja o que for, né? Para encaixar nas máquinas, nos pinos de alguma máquina, né? Para travar a forma, né? Para poder fazer algum processo da produção. E está tirando, né? O que sobra ali, né? Aqui, assim, no caso, na verdade, esse vídeo não está numa sequência. Aqui o modelista está trabalhando na forma e é feito um manual, artesanal esse trabalho, para depois passar para o arquivo lá. Mas, assim, tem programas 3D que faz a forma do zero, faz toda ela no CAD, por exemplo, no Rhinoceros, por exemplo, né? Mas o trabalho manual também é perfeito, porque aqui ele vai fazer tudo nas medidas certinho, né? O modelista faz tudo para visual e calce, né? Então, basicamente é isso, né? Nessa parte aqui. Eu quis mostrar para a pessoa que não conhece ainda, não sabe como funciona, saber o processo, né? Que o modelista aqui na primeira forma, ele faz todo um trabalho artesanal, depois ele, né, dentro das medidas, dentro do visual que deseja fazer aquele produto, depois escaneia, né, copia aquela forma, passa para o computador, né, faz mais algum trabalho nela ali, se precisar, e depois passa para a máquina tornear. Isso aí. Bom, vou explicar aqui agora. Bom, então no caso aqui nós temos a forma, né? Aqui a forma está de perfil, né? Forma baixa aqui, e aqui é a planta dela. Esse aqui é o perfil externo, é o corpo dela da parte externa, né? E é o corpo interno dela, né? Tá virada, né? E aqui a planta, né? Essa parte de baixo, a parte da palmilha, né? Ou planta, né? Aí essa parte aqui, ela se divide em quatro. No caso, é o bico, né? Essa região aqui. Tem a parte da planta aqui, de apoio e flexão, que é essa região aqui, né? E tem a parte aqui que é do infranque, né? Dependendo da forma, essa parte que não encosta no solo, né? E aqui atrás é a parte do calcanhar, que é essa região aqui, o calcanhar. Bom, as formas, no caso, elas variam sim, elas mudam, que nem eu falei no início lá, de bico, né? E alturas, né? Que nem aqui essas duas formas, elas são praticamente as mesmas formas, né? O bico delas. Mas mudou a altura, né? Por causa do salto. Essa aqui já vai ser uma forma com salto, e essa forma aqui com um saltinho aqui, 2 milímetros mais ou menos, né? 2 centímetros, né? Aqui já temos uma forma de bota, né? Com um saltinho também, aí o cano dela aqui já se estende aqui, que é para dar aqui em relação à bota, né? A fazer o cano de bota, né? Já dá uma sequência aqui, né? Ela joga para trás aqui, né? Você pode ver que a forma baixa já vem para cá. E quando é bota, ela já vem para cá, já vem para cá para fazer a barriga da perna mais em cima, né? Vai para trás. E aqui também ela tem uma medida aqui, né? Que é para dar um bom calço aqui na chave dela. Bom, uma outra coisa que interessante nas formas também, até eu peguei essa aqui meio exótica, essa forma aqui. A forma que ela tem um bico bem longo, né? Bem longo. Isso aqui, no caso, é o suplemento. Pode chamar suplemento ou abono. Porque os dedos da pessoa, ele vai vir até aqui no caso, né? Isso aqui tudo é suplemento. Isso aqui é para visual, né? Mais em relação a visual, acompanhar uma tendência de moda, né? Então se faz isso aqui para dar um visual. Aí essa parte aqui é onde retém aqui no caso o pé, né? Segura ele para não ir para frente. Aqui também nós temos aqui duas formas, né? Essa aqui que eu falei, que são as duas 39, né? Essa aqui está um pouco deslocada aqui a foto dela, por isso está dando essa diferença, mas ela, aqui eu teria que ter colocado mais junta, mas essa aqui está maior, porque ela tem um suplemento, tá? Ela ficou um pouco de lado, que não deu para ver certinho, que ela é maior, que ela tem uma sequência aqui, tá um pouquinho mais para trás na foto. Mas ela tem toda essa diferença no bico, tem um suplemento. Então as duas são 39, porém essa forma aqui ela tem um suplemento, né? Também isso é para visual, né? Visual. É uma tendência, um tipo de produto que ele é mais alongado, né? Para dar um visual diferenciado. Então, eu faço isso, né? E eu tenho onde dá para demonstrar bem isso, né? Essas duas formas aqui, ó, aqui ela já está mais certinha, a parte de trás, dá para ver bem, né?
Essas duas formas, elas duas são de número 39, porém a gente vê aqui, percebe a diferença que tem, né? Então, os dedos aqui, o pé da pessoa vai vir só até aqui. Isso aqui é suplemento. E dá para ver bem também, ó. Essas duas formas, né? E assim, os dedos vêm até aqui, o resto aqui é suplemento. Esse suplemento aqui não tem uma medida certa, ele vai variar, varia de acordo com o visual que se queira dar aquele produto, né? Aquele calçado. Essa imagem aqui também, né, eu resolvi colocar, porque é o seguinte, né, para não confundir. Isto aqui, no caso, é suplemento. Né? Agora, aqui eu coloquei duas palmilhas com essa diferença aqui. Esta diferença aqui significa a diferença de comprimento de um número para outro em uma escala. Né? Então, como nós utilizamos o ponto francês, então, digamos que essa aqui seja 38 e esta aqui é 39, né? Então, esta tem 39, ela tem 6,66 milímetros a mais do que essa. E assim, vai variar esse valor para cima ou para baixo. Né? Da 39 para 40 vai ser 6,66 para cima, e da 38 para baixo, 6,66 a menos. Que é o ponto francês, que é a diferença de um número para outro. Né? Corresponde aqui a 1/3 de 20 milímetros, né? 6,66. Então, por exemplo, se a forma tenha o número, seja do número 39, para a pessoa saber certinho o comprimento dela do número real dela, o tamanho real, é só fazer 39 vezes 6,66, que aí vai dar a medida certinha até onde é o tamanho real dela. A mesma coisa essa aqui, ela é 39. Se a pessoa querer saber o tamanho real, multiplica 6,66 pelo 39, que aí vai passar a fita por baixo da forma lá pela palmilha, provavelmente vai vir até aqui mais ou menos. Então, daqui para lá é o suplemento. Aí a pessoa já sabe que tem suplemento. Bom, aqui variam de acordo com o sistema de montagem. Ah, tá. Essa aqui, no caso, é a parte, o tipo de forma, né? Nós já estamos falando de tipo de forma em relação à forma que ela é produzida. Essa forma aqui, por exemplo, não tem chapa, não tem nada. Então, é uma forma para fazer aí um tênis, né? Um sapato ensacado, né? Um sapato colado, né? Então, ela não tem nada aqui embaixo. Esta forma aqui, ela já tem uma meia chapa de metal. Isso aqui é para fazer um sapato, né, com montagem colada e montagem também tacheada, né? Aqui atrás da parte do salto. Esse aqui já é meia chapa, né? Provavelmente colado nessa região e tacheado nessa outra aqui. E esse aqui provavelmente todo tacheado. Isso aqui antigamente era muito utilizado. Hoje, no caso, eu não tenho visto, né? Mas com certeza tem muitas pessoas que fazem ainda assim. Sapatos artesanais, assim. Se bem que a parte do salto aqui normalmente ainda se utiliza, né? Essa parte de trás aqui, tacheado. Bom, aqui no caso é as formas articuladas, né? Igual a gente viu ali na fabricação das formas, né? Que eles estavam ali com uma forma articulada na produção. A forma aqui está fechada e ela está articulada, né? Então, por que que existe isso? Porque tem calçados que é difícil de desenformar. Calçados, às vezes, que ele tem uma gaspa muito alta aqui, ó, e ele é muito travado, no caso. Então, para poder desenformar e não estragar o calçado, não danificar ele, aí a pessoa coloca ela num pino lá, onde tem o tubo, né, esse tubinho aqui, ó, esse aqui, coloca num pino e aí quebra a forma, né? Faz te quebrar, então ela diminui de tamanho e o sapato sai mais fácil. Né? Esse é o processo. Aí aqui nós temos uma outra forma também, que essa é com o cunho, né? Inclusive uma forma até antiga aqui de madeira. Então, no caso aqui tem um pininho que torce ele para tirar isso aqui, ó. Aqui está o desenho, né? Tira essa parte para também poder desenformar com facilidade, né? Mas atualmente eu não tenho visto muito dessa forma também, né? O pessoal faz mais é articulada mesmo.
mais prático. Bom, aqui no caso, tem 3 tipos de forma aqui, né? Tudo sapatilha, quer dizer, essa aqui é para sandália de dedo, né? Essas 2 sapatilhas. Essas de dedo, assim, sandália que muitas vezes não tem peças laterais que segura aqui, normalmente elas são mais largas essa região aqui. Porque o pé, quando ele está assim, tá no chão, assim, como é que se diz? Ele fica mais livre, então normalmente ele fica muito largo aqui, pode cair aqui nas lateral, parte do pé ali, nas laterais. Então ela é mais larga. Então já essas aqui, o sapato já, a peça do sapato, a gaspia já abraça o pé. Então ela pode ser mais estreita um pouco nessa região aqui, né? Essas aqui normalmente são mais largas. E é uma sandália de dedo aqui, né? Sandália de dedo, por isso tem esse rasgo aqui. E essa aqui, no caso, é uma forma semelhante a essa, porém ela tem um pequeno suplemento aqui e tem esse material aqui de alumínio no bico, que é para ter uma resistência maior aqui, ó, na hora de montar. Não são todas as formas que tem, né? Às vezes não tem, mas essa aqui ela dá uma durabilidade maior para a forma. Então aqui já se começa a usar o alumínio, né? E tem outras peças também, né? Por exemplo, aqui, ó, foi aquela forma que eu expliquei lá no início, né? Que é essa forma de alumínio, para fazer o tipo de calçado de injeção direta, né? Onde monta o sapato aqui, normalmente é no cordão, né? E aí depois ele vem, faz a volta aqui, chega aqui e injeta. Aí a máquina injeta aqui o solado. Levanta aqui, ele destaca, tira ele pronto. Então é um processo bem prático e bem produtivo, né? Aqui no caso também já é usado aqui, ó, formas de metal, só que aqui é a parte da frente, né? E aqui assim a parte do calcanhar. Aí isso aqui é para estirar o mocassim, né? Então aperta aqui, junta essas duas partes aqui mais próximo, enfia o mocassim aqui, larga e ele estira, né? E só bate com o martelo, aqui essa peça aqui ela fica quente, né? Para poder moldar melhor o couro, né? E aí é isso aí. Quis mostrar isso aqui para vocês verem, né? E é da forma também, o mesmo molde da forma, né? Aqui também é usado aqui o alumínio também, né? Esse material, que, que no caso é para moldar o traseiro aqui, o traseiro do calçado. Então essa parte aqui é a parte do calcanhar de uma forma, né? Onde é colocado nesta máquina aqui, que é uma conformadeira, né? Então esquenta o cabedal, o traseirinho, coloca nessa máquina que ela é gelada, aí aperta e ele dá um choque térmico, ele fica dessa forma. Então vocês veem aqui que está branquinho essa parte aqui, está tipo gelada aqui, um gelinho que criou aqui. Ele dá um choque térmico e ele congela ali, fica armado, né? Daquele jeito ali. É isso aí, pessoal. Aqui finalizou por aqui. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse material aí que eu mostrei para vocês. É com o objetivo de mostrar aí, né, o que é uma forma, para que serve exatamente uma forma, os tipos de forma, né? E com certeza tem muitas pessoas aí que já trabalham com calçado, já conhecem, né? Isso aí não é novidade nenhuma, né? A gente tem que explicar de uma forma que tem muitas pessoas que às vezes trabalham com calçado, trabalham dentro da indústria há muitos anos, mas às vezes não tem contato com outros setores e desconhece muitas coisas. Às vezes a pessoa trabalha com um tipo de produto há 10 anos, às vezes 15 anos e nunca viu uma forma, aquela de injeção direta, uma matriz de injeção direta, né? Então é importante saber. Às vezes nunca viu aquela parte conformar, porque tem muito calçado que não é conformado, não utiliza aquela conformar, né? Uma outra coisa importante também de você saber que as formas, em geral, elas variam muito mais é o bico, né? Mas é o bico ali delas, aonde segue ali no caso é as tendências, né? As tendências, aí vai alterando os bicos. E tem também o suplemento, que às vezes a pessoa podia pensar, pô, esse sapato
39. Esse aqui também é 39. Por que que um é maior? Por que que é o menor? A pessoa até podia imaginar que era de um outro número, né? E, na verdade, não é, né? Ali, porque no caso tem a... Deixa eu botar ali só para explicar. Aqui. Normalmente, quando vai medir uma forma, né, acerta aqui no centro do calcanhar e estica a fita para cá, né? E aí vai medir a forma para saber o número, né? Então, está sujeito, às vezes, a pessoa ter pouca experiência, a pessoa vai pegar e vai medir uma forma dessas aqui, por exemplo, a pessoa pega a fita e vem com a fita aqui, vem, chegou aqui, né? E digamos que aqui deu 41, 42. E a pessoa, pronto, tá, a forma que não é, na verdade não é. A forma, no caso, era 39. E os dedos vão vir até mais ou menos aqui. Por que que era 39? Porque essa medida aqui, ó, essa medida aqui, ela já está definida já da medida do 39, no peito do pé. Então, se a pessoa tentar fazer um maior, com certeza o pé não vai entrar aqui, vai travar. Então, é importante saber isso, né?